Hoje eu vim trazer para vocês um exemplo bem claro de como é trabalhar no dia a dia com o GitHub Copilot, a inteligência artificial do GitHub. Tem me ajudado bastante, eu vou mostrar na prática um exemplo aqui de um tutorial que eu estou gravando para o canal e como o GitHub Copilot está me ajudando com o código desse tutorial. Então, nesse tutorial eu vou ter um formulário onde eu tenho alguns componentes aqui de input, como por exemplo o nome. Eu tenho esse componente de linguagem de programação para o usuário poder selecionar. Eu quero que ele classifique essas linguagens aqui que ele está selecionando. Repara que aqui embaixo eu tenho um botão de enviar, que ele não está funcionando ainda, mas eu quero que esse botão de enviar ele fique habilitado quando o usuário terminar de preencher. Então, se ele selecionou uma linguagem aqui e não terminou de classificar essa linguagem, obviamente eu não quero que o botão esteja habilitado, né? Isso é uma lógica comum em formulário. O meu componente ele já está basicamente pronto. Eu acabei de criar uma variável aqui chamada form_is_completed para eu saber quando o meu formulário está completo e vinculei ela ao meu botão, ou seja, se meu formulário não estiver completo, o meu botão ele vai estar desabilitado. Eu abri um useEffect aqui para eu poder colocar a minha lógica, ou seja, verificar todos esses valores para eu poder modificar a minha form_is_completed e habilitar o meu botão. Então agora que vem a parte interessante do GitHub Copilot. Vou dar um enter aqui e olha só a sugestão que o GitHub Copilot ele me fez. Ele já pegou todas as minhas linguagens, né, as minhas opções e fez um filtro, ou seja, para selecionar as minhas linguagens que estão selecionadas. E ele deu um nome bem bonitinho aqui, bem certinho, Selected Language, e ele fez mais uma ação em cima desse Selected Language. Ele verificou se todas essas linguagens selecionadas elas foram classificadas e mais uma vez deu um nome muito bonito aqui, ó, All Languages are Rated, ou seja, até o verbo ali, o formato do verbo, ele acertou. E se o meu name, ou seja, o meu campo aqui, ó, da minha variável de estado name, ele foi preenchido, ou seja, tá maior que 0 e todas as linguagens foram classificadas, ele vai habilitar o meu botão. Vou dar um enter aqui e olha só, repara que interessante. Eu tenho todas esses meus dados que eu estou utilizando, ele tá tipado aqui, ó, com as minhas interfaces e o GitHub ele colocou certinho todos os valores, os nomes, como por exemplo selected e o rated. Então ele vai compreender também as interfaces do teu código. Isso é muito interessante e já chamou aqui a minha variável de estado. Eu vou salvar aqui, vou dar um refresh aqui, ó, no meu botão, vou colocar aqui os valores, coloquei os valores e vou colocar aqui as minhas classificações. E olha só, o meu botão, ele não tá habilitado. Mas por que ele não tá habilitado? Tem algo que ficou faltando nesse useEffect que o GitHub Copilot, ele não acertou ainda, que são o que? As minhas dependências do meu array. Então no useEffect, sempre que eu estiver utilizando algum valor de estado, eu tenho que passar ele aqui no meu array de dependências. E olha só, eu coloquei aqui a minha primeira dependência, que é o name, e o GitHub Copilot já me sugeriu, ou seja, ele tá trabalhando ali junto comigo, né? Ele não vai acertar todas, mas eu vou, à medida que eu vou codificando, ele vai, digamos assim, lembrando de algumas coisas e vai me ajudando. Então vou dar um tab aqui para poder aceitar a sugestão dele, vou salvar e olha só que habilitou, vou dar um refresh aqui, dei um refresh, vou preencher o meu name aqui, ó. E repara que, olha só, ele habilitou o meu botão, mas esse não é exatamente o comportamento esperado. Mas por que isso aconteceu? Porque no momento eu não tenho nenhuma linguagem aqui que foi selecionada. Então se eu selecionar uma linguagem aqui, ó, ele pediu para classificar e a lógica do GitHub Copilot meio que funcionou. Ou seja, além de eu verificar se todas as minhas linguagens selecionadas, elas estão classificadas, eu tenho que saber se pelo menos existe, mais de uma linguagem que foi selecionada. Então eu vou botar o meu ponto length aqui, eu vou colocar o meu i, então se eu desabilitar aqui, ó, vou colocar aqui de novo, vou preencher meu nome, e aqui, ó, ele não tá mais habilitando meu botão de enviar, ele espera que de fato eu selecione pelo menos uma, porque eu coloquei o length maior que 0, e eu tenho que classificar. Então se eu selecionar mais uma, eu vou pedir para classificar. Se eu selecionar mais uma aqui, ó, ele vai pedir para eu classificar. E agora o meu botão ele tá com a lógica correta, com auxílio aqui do GitHub Copilot, mas repara que ele não fez exatamente tudo para mim. Ele esqueceu ali no início o meu array de dependências, né? Quando eu fui ali, ele já, entendeu que tinha que colocar as dependências e ele não acertou 100% a minha lógica, né? Ou seja, ele não entendeu que, de fato, eu queria que pelo menos uma linguagem aqui fosse selecionada. Então o GitHub Copilot, ele não vai fazer mágica, ou seja, ele não vai definir a tua regra de negócio, mas baseado em padrões que os programadores já utilizam, né? O GitHub Copilot, ele vai varrer toda a base de código lá do GitHub e vai tentar identificar padrões e juntar isso
com o teu código. Então eu acho uma ferramenta muito interessante, porque são lógicas que geralmente a gente utiliza nos nossos projetos, mas às vezes a gente acaba esquecendo e tem que pesquisar um pouquinho lá no Google, no Stack Overflow. Então depois que eu comecei a utilizar o GitHub Copilot, com certeza eu tô saindo menos aqui do meu VS Code graças às sugestões do GitHub Copilot, mas reparem que eu tenho que ficar sempre muito atento e também não ficar acomodado com as sugestões do GitHub Copilot, porque com certeza ele não vai acertar em 100% dos tempos, uma coisa ou outra pode acabar passando ali, mas com certeza ele tem ajudado demais e melhorado muito a minha produtividade. Por esse vídeo é isso, foi bem rápido, só para mostrar para vocês na prática aqui como é que é trabalhar e programar com a ajuda do GitHub Copilot.